Olá, turma, professor Yuri Gabriel aqui. A gente vai corrigir o PET complementar da Escola Estadual Augusta Vale, 7º ano. Questão 1. Veja e analise o quadro abaixo. Claro, você sabia que pode existir diferença de horário entre duas localidades no mesmo dia? Paulo, isso eu nunca tinha pensado. Realmente, Paulo tem toda a razão. O motivo dessa diferença de horário, fuso horário, é decorrente à rotação da Terra em torno do seu eixo. Esse movimento deixa iluminada pelo Sol a cada hora uma parte da superfície terrestre. Observe atentamente a seguir o fuso horário de importantes cidades em relação a Brasília. Então, Brasília tem um horário e as outras cidades o horário é diferente. Isso aí se chama fuso horário. Em Buenos Aires, na Argentina, faz 1 hora a menos do que o horário de Brasília. Moscou, na Rússia, 5 horas a mais. Paris, na França, 3 horas a mais. Nova York, nos Estados Unidos, 3 horas a menos do que o horário de Brasília. Marque a alternativa correta considerando o horário de 20 horas em Brasília e os dados fornecidos pelo problema. Então, para marcar a alternativa correta. Em Buenos Aires, o relógio marcará 21. Não, se no Brasil é 20 horas, em Buenos Aires é 1 hora a menos, então vai ser 19. A diferença do horário de Moscou para Paris será de 2 horas, comparando Paris com Moscou. Sim. Se em relação a Brasília, esse aqui aumenta 3 horas, esse aqui aumenta 5, a relação entre os dois é de 2 horas de diferença. Então, com certeza, a alternativa correta é a letra B, ok? Só para a gente verificar que as outras são falsas, ó, o relógio em Moscou marcará 13 horas. Não. Se no Brasil são 20 horas, o horário em Moscou será 1 hora da manhã do dia seguinte, porque são 5 horas a mais. Depois de 20, 21, 22, 23, 24 horas, 1 hora da madrugada do dia seguinte, lá em Moscou. E a última, Nova York, apresenta a maior diferença de fuso horário em relação ao horário de Brasília. Não. Mesmo dessa que mostrou aqui, a maior diferença é de Moscou, que são 5 horas a mais. Nova York tem 3 horas a menos. Questão 2. O transferidor é um instrumento feito para medir ângulos composto por uma escala circular ou de seções de círculos dividida e marcada em ângulos espaçados regularmente, tal qual numa régua. Seu uso é diversificado, tendo emprego na educação, matemática, engenharia, topografia, construções e diversas outras atividades que requeram o uso de medições de ângulos com precisão. Abaixo temos o transferidor, que nos ajuda a compreender noções de ângulos suplementares. Com base nisso, determine o valor de cada incógnita, que é a letra, né, turma, que se segue. Então, ângulos suplementares são ângulos juntos que formam 180 graus. No desenho, a gente tem um ângulo de 150 e um de 30. Agora, a gente vai resolver aqui. Se esse ângulo aqui já vale 95, quanto que falta para 180? Basta eu diminuir. 180 menos 95, para eu descobrir o valor de x. Então, emprestado, fica 7, fica 5, 8. Então, x é igual a 85 graus. Por quê? Porque 85 mais 90 dá 180, que é o ângulo de meia volta. Y 52, eu só fazer 180 menos 52. Então, emprestado, fica 10, aqui fica 7. Fica 8, aqui fica 2, aqui fica 1. Então, x é igual a 128 graus. Que é a mesma coisa. Já tem um de 70, já tem um de 80. 70 mais 80, 150. Então, 180 menos 150... vai dar 30. Então, z, aqui na verdade não é x, é y. Você pode corrigir. Z é igual a 30 graus. Pronto. Fizemos aí. Então, sempre quando falar de ângulos suplementares, nós vamos lembrar que ângulos suplementares são ângulos que juntos formam 180 graus. Ok? Vamos para a próxima. Questão 3. O professor de matemática passou uma lista de exercícios para que os alunos da turma de eletrotécnica respondessem em duplas e entregassem uma semana depois. Cleiton e Bruno decidiram separar algumas questões para que fizessem separados e depois juntariam as respostas para que ganhassem tempo na resolução. 3 dias depois, Cleiton conseguiu resolver 12 60avos das questões, enquanto Bruno resolveu 18 60avos das questões. Se eles não fizeram questões em comum, ou seja, nenhum fez a mesma questão, a fração da lista de exercícios respondida pela dupla Cleiton e Bruno é... Então, vamos lá então. Então, um respondeu 12 60avos, mais o outro que respondeu 18 60avos.
frações com o mesmo denominador. Repete o denominador e soma os numeradores, que é a parte de cima. 12 mais 18, 30. O exercício já falava que era necessário simplificar o resultado. Vamos simplificar. O zero eu posso cortar, está no final. Ficou 3 sextos. 3 sextos dá para dividir em cima por 3 e embaixo por 3. Isso é simplificar. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. 1 meio. Então a alternativa correta é a letra C. Ok, turma? Já resolveram a metade aí desse trabalho. Questão 4. Uma abelha rainha dividiu as abelhas de sua colmeia nos seguintes grupos para exploração ambiental. Um composto por 288 batedoras e outro por 360 engenheiras. Sendo você a abelha rainha e sabendo que cada grupo deve ser dividido em equipes constituídas de um mesmo e maior número de abelhas possível, então você distribuiria suas abelhas em... Vamos ter que calcular o MDC, o máximo divisor comum, que é o maior possível, entre 288 e 360. Coloca a barrinha e vamos efetuar as divisões. Dá por 2. Como é os dois números que dá para dividir por 2, eu vou circular. Sempre que for os dois números dando para dividir por um valor, a gente vai circular. Vai ficar 144, 188 dividido por 2, 288 dividido por 2, 144, 360 dividido por 2, 180. Dá por 2 de novo. Também vou circular, porque os dois números dão para dividir por 2. Vai dar 72 e 90. Que dá por 2 de novo. Os dois números, vou circular. Vai dar 36 e 45. Agora não dá mais por 2, só o 36 que dá para dividir por 2. Vou dividir o 36 por 2, vai dar 18. O 45 não dá para dividir por 2, eu repito. Mesma coisa, o 18 dá por 2, dá 9. 45 não dá, eu repito. Agora dá para dividir por 3. Os dois. 9 dividido por 3 é 3. 45 dividido por 3 é 15. Dá para dividir por 3 de novo. Os dois números. 3 dividido por 3 é 1. 15 dividido por 3 é 5. 1 já repete. 5 dá só por 5. 1. Chegou no 1, terminou. Agora eu vou multiplicar só os números que eu circulei. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 8 vezes 9, 72. Então, os grupos vão ter que ter 72 abelhas. A única alternativa que mostra que são 72 abelhas é a letra B, ok? Então, nossa resposta é a letra B. Serão 9 grupos. Se eu quiser saber como era 9 grupos, eu vou somar esses dois valores, dividir por 72 e a resposta vai dar 9 grupos de 72 abelhas. Terminamos o teste complementar. Qualquer dúvida vocês me enviam, façam a correção aí direitinho e até o próximo vídeo. Valeu!